livro Avaliação em Educação, Questões Epistemológicas e Práticas. O que aprendi em 50 anos de vínculo com esse tema. O livro é do autor Cipriano Carlos Lucchesi, editora Cortez, ano 2018. Capítulo 6. Avaliação da aprendizagem e níveis de escolaridade. Página 155. Abordaremos neste capítulo os variados objetos de investigação no âmbito de avaliação de aprendizagem, tomando por base os diversos níveis de escolaridade. As contribuições teóricas de Jean Piaget a respeito do desenvolvimento humano nos possibilita, de maneira fácil e direta, perceber que os variados níveis da escolaridade, creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e EJA, seguem par e passo os seus níveis de desenvolvimento, fator que determina também os cuidados com a avaliação da aprendizagem. Segundo Piaget, as fases de desenvolvimento do ser humano são 4: sensório-motora, de 0 a 2 anos de idade, pré-operatória, 3 a 6 anos de idade, operatória concreta, de 7 aos 12 anos, e operatória abstrata, dos 12 anos para frente. Em cada uma dessas fases, o ser humano apresenta características específicas, seja em suas condutas, seja em suas aprendizagens. 1. Não iremos tratar dessas fases do desenvolvimento neste capítulo, devido não estarmos tratando desse conteúdo, desde que, por enquanto, nos interessa sinalizar que, ao tratar dos objetos do ato avaliativo da aprendizagem, necessitamos ter presente esse dado. Contudo, o leitor poderá tomar a própria obra de Piaget, Epistemologia Genética, ou um livro de Psicologia da Educação, e interar-se em detalhes a respeito da teoria do desenvolvimento humano. O leitor poderá ainda preferir usar uma teoria do desenvolvimento de outro autor. O que importa, nas observações registradas neste capítulo, é que se perceba que tanto o ato de ensinar como o ato de avaliar operam com objetos diferentes em conformidade com os níveis de desenvolvimento do estudante. Está aberto a todas as possibilidades, ao passo que o adulto tem a possibilidade de escolher onde deseja focar sua atenção. Daí, não haver um currículo propriamente dito que determine os conteúdos a serem praticados da creche, fase sensório-motor, nem para os cuidados a serem praticados na educação infantil, fase pré-operatória, fases de desenvolvimento nas quais a abertura para o mundo circundante é quase que absoluta. Para atuar junto às crianças nessas fases de desenvolvimento, então, importa ter a posse e o domínio de uma compreensão teórica a respeito dos processos de desenvolvimento da criança, que permita ao cuidador a escolha e a prática das condutas necessárias para atendê-las em conformidade com as demandas do seu desenvolvimento, ocorrendo a mesma exigência para atuar com os atos avaliativos. Já no ensino fundamental, que cobre a fase operatória concreta, dos 7 aos 12 anos de idade e adentra para a fase operatória abstrata, imediatamente acima dos 12 anos de idade, há um currículo que define os conteúdos específicos, como também as práticas pedagógicas adequadas a cada uma das fases de desenvolvimento. O mesmo ocorrendo no que se refere ao ensino médio, ao ensino superior e ao EJA, que estão na última fase de desenvolvimento proposta pelo autor. Certamente que cada usuário dos recursos do ato avaliativo, na circunstância em que estiver atuando, para e passo, com as fases de desenvolvimento e com os correspondentes atos de ensinar, deverá fazer os ajustes metodológicos necessários em conformidade com a realidade que estiver sendo objeto de sua prática de ensino. Ajustes no que se refere aos conteúdos ensinados e ajustes nos recursos de coleta de dados, como ajustes nos padrões de qualidade,
a serem levados em conta para estabelecer a qualidade do desempenho dos estudantes. O mesmo deverá ocorrer em relação às decisões que o gestor da ação deverá tomar a respeito do que ensinar de novo, se necessário, com base nos dados decorrentes da prática avaliativa. Serão variadas as decisões a serem tomadas com base nesses dados, tendo sempre em vista a busca dos melhores e mais significativos resultados decorrentes da ação pedagógica, praticada com a intenção de garantir aos estudantes sua aprendizagem e seu desenvolvimento de forma significativa e satisfatória. Como temos sinalizado ao longo deste livro, o ato de avaliar subsidia as decisões do gestor da ação e, consequentemente, a prática de agir com mais adequação frente às demandas da realidade, assim como aos objetivos da ação que executa. Tópico 1. Avaliação da aprendizagem na creche e na educação infantil. Creche e educação infantil, em termos de níveis de escolaridades, situam-se nas fases de desenvolvimento denominadas por Jean Piaget de sensório-motora e de pré-operatória, fases que, respectivamente, se dão entre os 0 e 2 anos e entre os 2 e 7 anos de idade. Para essas fases de desenvolvimento, a educação formal propriamente não tem um currículo estruturado, indicando aquilo que deve ser ensinado e aprendido. Existem sim considerações teóricas sobre essas fases de desenvolvimento, assim como sobre os cuidados que os profissionais que atuam com essas crianças devem levar em conta no seu agir pedagógico. Para a prática da avaliação da aprendizagem nessas duas fases de desenvolvimento do ser humano, cuidadores e professores necessitarão de ter domínio a respeito dos modos de agir próprios dessa faixa de idade, e, em consequência, atenção aos seus atos, tendo em vista verificar a adequação ou inadequação de suas condutas, seja ela do ponto de vista físico, neurológico, cognitivo ou afetivo. As decisões de intervir deverão ser tomadas sempre na perspectiva de oferecer e orientar atividades e experiências que propiciem às crianças oportunidades de aprendizagem, tendo em vista seu crescimento como sujeitos de si mesmos em sua relação com o mundo. Não podemos nos esquecer que nessa fase de desenvolvimento a criança está essencialmente voltada para si mesma. Lawrence Kohlberg seguiu aos passos de Piaget em seus estudos da psicologia humana, afirma que é a fase de tudo para mim. Tópico 2. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental, médio, EJA e superior. Página 159. Como ponto de partida, para tratar da fenomenologia da avaliação da aprendizagem no ensino fundamental, médio, EJA e superior, importa ter presente duas compreensões fundamentais. Uma delas quanto às fases de desenvolvimento em que se encontram os estudantes, e outra refere-se à presença de um currículo escolar. Quanto às fases de desenvolvimento dos estudantes que são atendidos nesses níveis de escolaridades, não convém esquecer que, seguindo a abordagem de Piaget, as atividades de ensino, como também as de aprendizagem, ocorrem, no caso, na fase operatória concreta, de 7 aos 12 anos de idade, seguida da operatória abstrata, dos 12 anos de idade para mais. Comentário 2. Importa ter presente que no Brasil, a alfabetização que tinha como marco inicial aos 7 anos de idade passou a ser iniciada aos 6 anos, em função do estabelecimento do ensino fundamental de 9 anos. Para construir a escola de 9 anos, tomou-se a decisão de anteceder um ano na escolaridade do ensino fundamental, em vez de avançar um ano. Isso implica que os estudantes estão saindo da fase de total abertura para a possibilidade de relação com o mundo que os cerca e encaminhando-se para relações mais focadas, com intencionalidade mais definidas. A partir dos 7 anos, as crianças intensificam a possibilidade de atenção focada em atividades com finalidades específicas. Então,
as disciplinas afetiva e mental, vagarosamente, irão ganhando corpo na vida de cada uma delas, em direção à vida adulta, quando cada ser humano efetivamente poderá e deverá ter a posse da disciplina afetiva e mental, fator que lhe dará suporte para viver com adequação suas relações com o mundo que o cerca, como também com os outros seres humanos. Com esse pano de fundo de entendimento a respeito do desenvolvimento humano, torna-se mais compreensível o fato de que as atividades do ensino, a partir do ensino fundamental, atravessando o ensino médio, EJA e o superior, estão pautadas em um currículo previamente estabelecido, construído segundo as possibilidades cognitivas e afetivas dos estudantes, que deverá ser traduzido pelos professores em planos de ensino e em práticas pedagógicas em sala de aula. Desse modo, em princípio, nesses níveis de escolaridade formal, o currículo e seus desdobramentos se apresentam como parâmetros à ação pedagógica e, por isso mesmo, também como parâmetros para os atos avaliativos da aprendizagem de cada estudante. O professor em sala de aula, ao menos em princípio, deve traduzir o currículo em plano de ensino e em práticas pedagógicas, sendo uma delas a avaliação da aprendizagem, para a qual importam os cuidados metodológicos abordados no capítulo anterior desse livro. Infelizmente, em decorrência da nossa história da educação, que de forma constitutiva convive com o modelo do capital, nós, professores, de modo inconsciente, desconectamos nossos atos pedagógicos de nossos projetos emancipatórios de ensino, ao tempo em que também desconectamos as práticas avaliativas de suas finalidades epistemologicamente definidas, que são subsidiar decisões que garantem aprendizagens satisfatórias para todos os estudantes. Caso observemos o que ocorre nas salas de aula de nossas instituições escolares, percebemos que, genericamente falando, as práticas avaliativas são exercitadas de modo desconectado das atividades de ensino, à medida que, comumente, em nosso cotidiano, elas têm servido quase que com exclusividade para dar nota, tendo como consequência, abre aspas, aprovar, reprovar, fecha aspas. Os estudantes, e por vezes pelo viés da ameaça, conseguir o controle da disciplina, o que significa que as práticas avaliativas são predominantemente utilizadas sobre a ótica, abre aspas, seletiva, fecha aspas, ao invés de, aspas, diagnóstica, fecha aspas. Como seria desejável caso nos servíssemos dos atos avaliativos como recurso subsidiário de nossas decisões pedagógicas em sala de aula. Traduzindo essa compreensão, temos que em nossas salas de aula, os atos avaliativos que epistemologicamente se destinam a investigar a qualidade da realidade e, do ponto de vista diagnóstico, subsidiar decisões construtivas da aprendizagem de nossos estudantes, passam simplesmente a significar um modo seletivo de aprová-los ou reprová-los, atos que representam uma distorção na compreensão do significado primordial do ato de avaliar. Desse modo, nos níveis de ensino configurados por um currículo, fundamental, médio, EJA e superior, importa que o educador em sala de aula se sirva das definições curriculares, assim como de seu plano de ensino, para orientar sua ação em direção à efetiva aprendizagem de todos os estudantes, ao invés de orientá-la, pela oposta, em um número menos significativo de promovidos nos variados segmentos escolares. O caminho justo e adequado para avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino será a sua prática, dar-se segundo parâmetros metodológicos consistentes, garantindo informações válidas a serem utilizadas pelo professor, como gestor da sala de aula, tendo em vista o sucesso de sua ação pedagógica expresso pela aprendizagem satisfatória dos estudantes.
Tópico número 3, página 161. Avaliação na pós-graduação. Tendo presente o fato de que na pós-graduação, tanto professores quanto estudantes estão se dispondo a estudos que estão para além do básico, os currículos, como as práticas pedagógicas, inclusive a avaliação da aprendizagem, necessitam estar pautados nas características desses estudos, ou seja, estudos que visam a formação criativa por parte do estudante. Também, nesse caso, a função da avaliação é subsidiar a ação do professor como gestor da sala de aula, tendo presente os passos do processo ensino-aprendizagem aos quais devem estar atentos os educadores, expor o novo conteúdo, subsidiar o estudante a assimilar o novo conteúdo, propor e praticar exercícios que possibilitem os conteúdos se transformarem em habilidades específicas, propor e praticar atividades de aplicação dos conteúdos apreendidos, tendo em vista ampliar a capacidade de compreender e agir do estudante, recriar soluções existentes, criar soluções novas na pós-graduação, lato sensu. Minimamente, deveríamos estar atentos à apropriação dos conteúdos ensinados, como a recriação de soluções e, na pós-graduação, stricto sensu, a criação do novo. No caso, o padrão de qualidade desejado está para além da apropriação restrita dos conteúdos, desde que, nesses níveis de formação, importa que o estudante manifeste tanto o domínio específico dos conteúdos ensinados, como, para além dele, sua criação pessoal. Então, o padrão de qualidade da aprendizagem nessas atividades de estudos pós-graduados está comprometido, ao mesmo tempo, com a posse dos conhecimentos prévios e com a recriação dos mesmos. O ideal é que esteja comprometido com a criação de novas possibilidades. Contudo, nada impede que um programa ou um professor exija dos seus estudantes tanto um como um outro desempenho, a aprendizagem específica de conteúdos ensinados e como a recriação de abordagens ou criação do novo. Tópico 4, página 162. Equívocos a serem evitados no que se refere à avaliação da aprendizagem. A seguir, serão mencionados alguns equívocos que necessitam ser evitados nas práticas de avaliação da aprendizagem em todos os níveis de escolaridade. O primeiro deles está comprometido com o significado das notas escolares. Comentário 3. Nota escolar, como forma de registro numérico do desempenho do estudante em sua aprendizagem escolar. Parece, abre aspas, hipótese, fecha aspas, ter seu início de uso pós o estabelecimento do sistema internacional de pesos e medidas, no bojo da Revolução Francesa. Anteriormente, os registros de aproveitamento escolar eram descritivos, como, por exemplo, Ratio Studiorum, publicada pelos padres jesuítas em 1599, aprovado, reprovado, médio. Abre aspas, médio, fecha aspas, era duvidoso, desde que, com essa qualidade atribuída ao estudante, não se sabia se o estudante havia aprendido ou não aquilo que deveria ter aprendido. Voltando ao texto, iniciemos por sua compreensão. Nota escolar não significa em si avaliação. Representa simplesmente uma forma de registrar o testemunho do educador de que ele acompanhou o estudante e, por meio desse recurso, está testemunhando, através de um registro escrito, a qualidade detectada do desempenho em sua aprendizagem, segundo uma escala crescente de qualidades expressas numericamente, por exemplo, de 0 a 10. O registro desse testemunho pode ser feito também através de um relato, como tem ocorrido regularmente no ambiente da educação infantil. Todavia, nada impede que ele seja por um recurso sintético, como um número ou uma letra, com a condição de que o significado desse símbolo numérico ou alfabético tenha sido pactuado previamente entre educadores e gestores na prática educativa.
tendo em vista garantir a compreensão de seu significado. Não é a forma de registro dos resultados relativo à qualidade da aprendizagem que configura conceitualmente o que é o ato de avaliar. Uma coisa é o ato de avaliar, outra, o registro dos resultados obtidos. Nesse contexto, importa ter presente que os registros dos resultados, de forma numérica, de modo alfabético ou por relatos, por si, não fazem parte do ato de avaliar, que se configura como investigação da qualidade da realidade, que por sua vez se encerra com a revelação do resultado obtido através desse processo investigativo, notas expressas numericamente ou por letras, assim como relatos, simplesmente registram a memória de uma qualidade obtida através da investigação avaliativa. Nada mais que isso, afinal, registros são registros. Os registros realizados numericamente em escala variando de 0 a 10, por exemplo, trazem em si o usual viés das médias de notas, já sinalizadas no capítulo 3 deste livro, intitulado Avaliação da Aprendizagem na Escola, Vicissitudes Conceituais, Históricas e Práticas. Tratando do uso seletivo dos resultados da avaliação da aprendizagem, relembrando, em determinado conteúdo de ensino, um estudante obtém nota 2. Contudo, a seguir, o seu professor lhe propõe novos estudos e, em nova prática avaliativa, o estudante recebe a menção 10. O registro final do seu aproveitamento nem será 2, nem será 10, mas sim 6, como média dos dois registros. Essa prática expressa um entendimento assemelhado ao seguinte teor. Abre aspas. Antes, você manifestou pouca aprendizagem. A seguir, manifestou aprendizagem plena. Porém, irei registrar que você apresentou aprendizagem média. No mínimo estranho, não? Em segundo lugar, ampliando um pouco mais a abrangência dos equívocos a respeito da compreensão do ato avaliativo, nós nos deparamos com a fenomenologia cotidiana dos atos de aprovar ou reprovar. O estudante, no decurso das séries da escolaridade, ou seja, promover ou não promover o estudante para uma série subsequente nos degraus da escolaridade. Ou ainda, no caso do ensino superior, aprovar, reprovar um estudante em uma disciplina curricular. Os atos de aprovar ou reprovar por si são externos à prática educativa escolar, em qualquer nível de ensino e, consequentemente, também externa aos atos avaliativos em si. A prática educativa tem a ver com, abre aspas, ensinar e aprender, fecha aspas. Desde que a função da atividade escolar é ensinar para que o educando efetivamente aprenda, em qualquer nível de escolaridade, segundo as fases do seu desenvolvimento. Os atos de aprovar ou reprovar estão para além dos atos pedagógicos de ensinar, de aprender e de avaliar. De fato, o papel do educador em sala de aula é ensinar, tendo em vista garantir o sucesso de aprendizagem do estudante. A aprovação representa o fato de que o desempenho do estudante atingiu o padrão de qualidade desejado de aprendizagem, obtido em decorrência direta do exercício de ensino. A aprovação se dá quando a qualidade dos resultados da ação, no caso aqui, a qualidade da aprendizagem, é atingida em decorrência dos investimentos do gestor da ação, como temos definido ao longo deste livro. A aprovação, mais que um prêmio ao estudante pela sua aprendizagem, é a meta a ser atingida em toda e qualquer prática de ensino escolar. A qualidade desejada, como padrão de aprovação, representa a meta da atividade do ensino escolar e não a prática comum de servir-se da fenomenologia de aprovação, reprovação para ameaçar ou castigar o estudante. Por último, o terceiro equívoco a ser sinalizado, comum em nosso cotidiano, tem a ver com a compreensão em torno dos exames escolares, como também no estabelecimento de equivalência entre o uso diagnóstico e o uso seletivo dos resultados da avaliação da aprendizagem do estudante. Usando crenças comuns em nosso cotidiano escolar, a avaliação da aprendizagem e os exames escolares, por si, teriam equivalência
desde que ambos têm como objetivo estabelecer a qualidade da aprendizagem do estudante em uma unidade de estudos. Importa observar, contudo, que historicamente a prática avaliativa sobre a denominação de exames escolares foi utilizado largamente para aprovar, reprovar estudantes, o que quer dizer promovê-los ou não de uma série para outra na escola. Já a avaliação da aprendizagem, também de maneira histórica, nasceu com essa denominação, tendo como objetivo subsidiar decisões a favor da aprendizagem bem-sucedida por parte de cada estudante, como vimos em capítulos anteriores deste livro. Essas duas fenomenologias, a dos exames escolares e da avaliação da aprendizagem, que em si operariam com o mesmo conceito epistemológico, investigar a qualidade da aprendizagem dos estudantes, expressam dois usos diversos dos resultados dessa investigação. 1. Os exames escolares tiveram e têm como destino aprovar, reprovar seletivamente os estudantes. 2. A avaliação da aprendizagem teve e tem o destino de subsidiar o diagnóstico da aprendizagem dos estudantes. Ao longo do tempo, no Brasil, após os anos 1970, essas duas fenomenologias passaram simplesmente a ser denominadas de avaliação de aprendizagem. Todavia, com a predominância quase que exclusiva do uso dos resultados de modo seletivo, quando, em 1930, Ralph Tiller criou a denominação, abre aspas, avaliação da aprendizagem, fecha aspas, por oposição aos, abre aspas, exames escolares, fecha aspas. Tinha o desejo que se passasse dos conceitos e das práticas de aprovar e reprovar para o conceito e a prática de diagnóstico, tendo em vista subsidiar a conquista do padrão de qualidade desejado e aceitável. Mudou-se a denominação, contudo, permaneceu a prática. A avaliação da aprendizagem, propriamente dita, situa-se no âmbito da investigação da qualidade da aprendizagem do estudante, e seus resultados investigativos destinam-se a subsidiar novas decisões do gestor da ação pedagógica, tendo em vista garantir a obtenção do resultado desejado. Portanto, no contexto da avaliação da aprendizagem, o uso dos seus resultados investigativos sobre a qualidade da aprendizagem do estudante deve dar-se no contexto do modelo diagnóstico, em conformidade com conceitos estabelecidos no segundo capítulo desse livro, ou seja, o uso dos resultados da avaliação como base para decisões que tenham em vista conduzir os resultados da aprendizagem do estudante para o nível aceitável, probatório. Já os exames escolares são praticados para que os resultados sejam utilizados do modo seletivo, o que quer dizer que os resultados dos exames são empregados de maneira exclusiva para aprovar ou reprovar o estudante em sua aprendizagem. O uso seletivo conduz a um ponto final no processo de ensinar a aprender. Não há mais recursos a serem utilizados para incluir o educando no contexto de uma aprendizagem satisfatória. Os exames são úteis e apropriados para os concursos, não para os atos de ensinar e aprender. Concluindo, página 167. Em síntese, para entender e praticar a avaliação da aprendizagem nos vários níveis da escolaridade, importa ter presente a efetiva compreensão epistemológica e metodológica do ato avaliativo, assim como a efetiva compreensão de que o objeto da investigação avaliativa em educação formal depende do nível de escolaridade no seio do qual está sendo utilizado. Nesse contexto, importa ultrapassar as distorções a respeito das notas escolares, dos conceitos de aprovação e reprovação nas séries escolares, assim como dos exames escolares. A posse habitual dessas compreensões auxiliará o educador a servir-se dos atos avaliativos a favor da aprendizagem dos estudantes, em todas as fases do seu desenvolvimento, da creche à universidade.